Bom dia a todos, irmãos. Nós vamos começar mais uma aula, né? E agora nós vamos começar a estudar o terceiro inimigo da graça, o terceiro inimigo que Paulo nos apresenta, que é contrário à graça, o legalismo. E nós vamos ver que uma lista de regras, uma lista de padrões não pode nos ajudar a viver a nossa vida cristã. Nós não podemos crescer, nos santificar por uma lista de regras. E quando nós pensamos em legalismo, primeiro existe uma confusão sobre o legalismo. Por exemplo, quando nós falamos que as igrejas fundamentalistas, elas são legalistas, normalmente, geralmente, elas não são legalistas. Essas igrejas, elas são ascéticas. Legalismo é a ideia de que para buscar a santificação, o crente tem que guardar a lei de Moisés. É legalismo porque trata-se de lei. Em contraste com o legalismo, nós temos o ascetismo. Ascetismo é a ideia que o verdadeiro crente, ele não pode aproveitar das coisas do mundo. Então, por exemplo, o crente não deve ouvir música do mundo. Ele tem que ouvir somente músicas cristãs. Por exemplo, no início do cristianismo, haviam pessoas que diziam que não se podia comer carne. O crente não pode ir ao cinema. Então, as regrinhas dos legalistas, elas não refletem a lei de Moisés. Elas refletem as ideias e as regras que as pessoas estão colocando em cima da igreja, em cima dos crentes. E Paulo tratou dos dois. E nós vamos ver durante esses estudos de hoje esses dois desvios do padrão de santificação que Deus tem para nós. Então vamos abrir, irmãos, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos capítulo 7. Então vamos ler Romanos capítulo 7. No capítulo 6 de Romanos, Paulo tratou da ideia da libertinagem. E nós vimos que as grandes motivações para nós fugirmos do pecado, mesmo que não podemos perder a nossa salvação, é porque isso fere a nossa santidade, identidade com Cristo. Nós fomos transferidos do reino de Satanás do reino do pecado para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós pertencemos a Ele, nós estamos ligados a Ele. Mas da mesma forma que um escravo pode ser desobediente, nós também podemos desobedecer o nosso Senhor e oferecer os membros dos nossos corpos ao pecado, como instrumentos do pecado. E na hora que nós fazemos isso, duas coisas acontecem. Primeiro, o pecado vai tomar controle de nossas vidas. E uma vez que o pecado está dominando as nossas vidas, uma vez que esse rei invasor foi convidado para voltar às nossas vidas, o fruto disso é a morte. E essa morte não é a morte física. É a mesma morte do filho pródigo, que ele passou quando ele estava lá no chiqueiro, longe da casa do seu pai, tendo gasto todo o seu dinheiro, toda a sua herança com prostitutas, com pecadores. E quando ele voltou para casa,
O pai falou assim, que o filho estava morto, mas agora está vivo. Morto não significa inerte, morto significa separado. E quando nós pecamos, o fruto disso é que nós rompemos nossa comunhão com Deus. Então, assim, para nós evitarmos a escravidão e a perda de comunhão com nosso Pai, nós devemos apresentar os membros de nossos corpos a Deus, sabendo que Ele vai nos encher com o Espírito Santo, vai nos encher com sua vida eterna aqui na terra, para que nós possamos viver uma vida sobrenatural, de uma forma que nunca poderíamos fazer sozinhos. Agora, em Romanos capítulo 7, Paulo vai tratar da utilização da lei como guia, como base de nossa vida espiritual. E o que nós encontramos aqui é a heresia que nós também vemos lá em Gálatas. A ideia que nós começamos a vida cristã pela fé, mas nós somos aperfeiçoados e somos levados para a maturidade cristã através de guardar a lei. Os adventistas do sétimo dia, eles são legalistas, irmãos. Eles creem que o crente tem que guardar a lei de Moisés para andar com Deus. Eles reconhecem Jesus como Salvador, mas na hora do crescimento espiritual, eles entendem que é a lei que vai levá-los à santificação. Por exemplo, também quando alguém diz que nós estamos debaixo da lei moral do Antigo Testamento, mesmo que somos liberados da lei civil e da lei cerimonial, eles esquecem do que Paulo escreveu aos Gálatas, que uma vez que uma aliança foi ratificada, ninguém pode aumentar ou diminuir as exigências daquela aliança. A lei de Moisés é uma aliança sim. Você não pode dizer que tem que guardar 1/3 da lei, né? A lei moral, mas você pode esquecer e negligenciar os outros 2/3, a lei civil e a lei cerimonial. Não pode. O próprio Paulo falou que se você está debaixo da lei, você tem que guardar toda a lei, toda a lei. Paulo estava escrevendo para a igreja em Roma. E formalmente ele está escrevendo para os gentios de lá. Ele começa dizendo que está escrevendo para os gentios. Mas nós podemos ver que de vez em quando ele fala também na direção dos judeus. E sobre Romanos capítulo 7, se ele fosse dirigido aos judeus ou aos gentios, nós sabemos que em Gálatas 2, capítulo 2, Paulo fez um acordo com Pedro, Tiago e João, que eles iriam para os judeus, e Paulo e Barnabé, eles iriam para os gentios. Então, por que Paulo está tratando da lei de Moisés, uma questão dos judeus? Porque também houve muitos gentios que fizeram parte da casa de Israel. Foram chamados de tementes a Deus. Eles ainda não se tornaram judeus. Eles ainda não assumiram a lei de Moisés. Eles não foram circuncidados, mas eles estavam aprendendo como viver conforme a lei de Moisés. Então, Paulo teve que tratar esse assunto também com os gentios. E olha só como ele começa o capítulo 7 de Romanos.
Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Se eu estivesse escrevendo para os judeus, eu teria escrito para vocês que estão debaixo da lei, que nasceram debaixo da lei. Mas ao invés disso, Paulo falou que estava escrevendo para pessoas que conhecem a lei. Isso seria igual como aquele gentil que não se tornou judeu ainda, mas estava caminhando naquela direção. Ele usa agora o primeiro argumento. Continuando a leitura. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Veja bem o paralelismo entre o capítulo 6 e o capítulo 7. No capítulo 6, Paulo usou exatamente o mesmo argumento. Nós estávamos debaixo da autoridade do pecado. Mas através da morte de Jesus Cristo, nós morremos para o pecado, para que nós pudéssemos ser unidos com Jesus Cristo. E, consequentemente, a pessoa morreu a respeito da lei para viver a respeito de Jesus Cristo. E nós encontramos exatamente o mesmo argumento aqui nesse trecho. Mas o relacionamento entre o judeu e a lei era muito mais amistoso, muito mais precioso, muito mais puro do que o relacionamento dos gentios com o reino do pecado. A lei veio de Deus, o pecado veio de Satanás. A Bíblia fala que não existe nada errado. O problema está conosco. Então, desculpa, irmãos. Então, Paulo aproveitou de mais um relacionamento de aliança de casamento. E ele fala, aproveitando da lei para dizer: uma mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. E esse princípio não é somente da lei. Nós podemos ver isso também lá em 1 Coríntios, capítulo 7, onde Paulo falou que a mulher está ligada com o seu marido. E se ela se separar do seu marido, ela tem somente duas opções: ou reconciliar-se com o seu marido, ou continuar no celibato, sozinha, solteira, até a morte. Agora, se o marido dela morrer primeiro, Paulo escreveu no fim de 1 Coríntios, capítulo 7, que ela terá liberdade para se casar de novo, e somente com crente. Então, nós podemos ver que esse princípio da lei foi mantido debaixo da graça. O caráter do casamento foi estabelecido por Deus. Mas mesmo assim, o gentil, ele poderia utilizar essa ideia de ser ligado com o reino do pecado. Mas se ele não estivesse debaixo da lei, ele não foi casado com a lei. Mas o princípio é igual. Quando alguém morreu com Cristo, se ele era judeu, ou se fosse um gentil caminhando na direção de se tornar um judeu, essa pessoa morreu com Cristo. E ela foi liberada do domínio da lei. Ele não era mais responsável. Ele não era mais obrigado a seguir a lei de Moisés. Olha o verso 3. Por isso,
Se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Nesses versos, irmãos, ele faz um reverso. Ao invés da outra pessoa morrer, para que eu pudesse me casar de novo com uma outra mulher, ele está dizendo que não é a lei que morreu. Irmãos, a lei não está morta. A lei não foi cancelada. A lei ainda está de pé, ainda está vigorando. Somente para os que creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eles morreram. Foram eles, aqueles que creram em Jesus, foram eles que morreram. E, consequentemente, não estão mais debaixo da lei. A ideia aqui é: você, judeu, que morreu, é você, gentil, que estava caminhando para se tornar judeu, que morreu com Cristo. E, consequentemente, o cristão está liberado da lei. Não tem que guardar a lei de novo. Não tem que guardar a lei de novo. Mas os legalistas vão dizer: mas nós deixamos a lei para sermos salvos, mas devemos voltar para a lei para viver a vida cristã. Tudo bem, não precisamos da lei para sermos salvos, mas precisamos da lei para crescer em nossa vida espiritual. E aqui tem o primeiro argumento contra isso. E nós podemos explicar isso também no capítulo 6. Morremos para o pecado, para sermos salvos. Mas podemos voltar ao pecado para viver? Não, não. Essa morte era uma separação permanente. Nem antes, nem depois da salvação, o crente deve se oferecer ao pecado. E do mesmo jeito, nem antes, nem depois da salvação, aquela pessoa que está buscando a justificação pela fé deveria juntar-se com a lei de Moisés. Não. Irmãos, vamos sair um pouquinho aqui de Romanos. Deixa Romanos marcado aí. Vamos lá para Gálatas, capítulo 3. Por favor, Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, verso 1. Veja como Paulo escreveu para esse grupo de legalistas. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? E eles entenderam muito bem que eles receberam o Espírito Santo no momento que eles creram. Não foi pela lei, foi pela fé. Verso 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? O que ele está dizendo aos Gálatas, irmãos? Começando pela graça e agora buscando a santidade pela lei, isso é insensato, não tem sentido. Se começamos a vida cristã pela fé,
devemos continuar buscando o nosso crescimento também pela fé. Não precisamos da lei para iniciar nossa vida cristã. E não precisamos da lei para continuar a nossa vida cristã. Verso 4. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Eles sabiam muito bem. Ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma vez foi curada, experimentou um milagre das mãos de Jesus por guardar a lei de Moisés. Nenhuma pessoa, nenhum cego, nenhum aleijado se aproximou de Jesus para ser salvo, para ser curado das suas doenças, salvo dos seus problemas. E Jesus perguntou: você está guardando a lei? Qual era a pergunta de Jesus? Você crê? Você crê? A vida cristã começa pela fé. É a fé que libera a graça de Deus, do Senhor, que libera a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma vez que nós somos salvos, e não somos salvos por guardar a lei, também não somos santificados por guardar a lei. Irmãos, vamos voltar lá para Romanos, capítulo 7. E vamos ver como ele terminou o versículo 4. A fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Irmãos, o fruto do casamento são os filhos, crianças. O fruto de viver pela fé não são filhos e nem crianças físicas, mas é uma nova vida. São as boas obras que vêm a partir daí. O que ele está querendo dizer para nós é que o resultado de andar pela fé é fruto, é uma vida santificada, é viver uma vida para Deus. Então, aquela pessoa que acha que se abrirmos a mão para a lei, também vamos voltar para a libertinagem, vamos voltar a viver do jeito que nós queremos. O apóstolo Paulo falou: não, não é assim não. O fruto de andar pelo poder do Espírito Santo e pela graça é que nós vamos dar fruto. As boas obras que o Espírito Santo vai produzir em nossas vidas. Então, nesses primeiros 4 versículos de Romanos 7, nós temos visto o argumento. Como morremos ao pecado, não devemos voltar para o pecado. Fomos casados com a lei. O judeu foi casado com a lei. E uma vez que ele morreu com Cristo, ele não deveria voltar para a lei. Ele está morto, morreu para a lei. Verso 5. Pois quando éramos controlados pela carne, a carne é aquela natureza pecaminosa. E nós vamos ver nesse capítulo que essa natureza pecaminosa reside nos membros do nosso corpo. Consequentemente, porque está habitando, morando dentro dos nossos corpos, Paulo usou a palavra carne para descrever esse poder que está dentro de nós. Continuando. As paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma
que dávamos fruto para a morte. E aqui ele já captou o problema com viver pela lei. A lei não controla o pecado. A lei desperta a natureza pecaminosa. Irmãos, eu acho que vocês já devem ter visto esses programas de pegadinhas, né, que tem na televisão. E eu lembro de uma pegadinha numa praça, eles colocaram uma espécie de um painel fechado e apenas um buraco assim no meio. E embaixo estava escrito: não olhe, não olhe. E o que acontecia? As pessoas passavam ali e tinham curiosidade, colocavam a cara lá no buraco para ver o que tinha lá atrás. E sempre vinha uma torta na cara, né? Vinha uma torta na cara. Irmãos, quando a gente também, por exemplo, proíbe uma criança, olha, não mexa nesse negócio, não mexa ali, porque você vai se machucar. Não pegue aquele doce, porque agora não é hora de comer. O que a criança faz? Ela, de um jeito ou de outro, ela vai querer mexer naquilo, vai querer pegar aquilo que ela foi proibida. Irmãos, a ordem, a lei, ela não vai controlar a carne. A lei motiva, ela desperta, ela cutuca, ela provoca a carne, produzindo pecado, produzindo a morte. De forma que dávamos fruto para a morte. Essa é a morte espiritual. A lei provoca a carne, produzindo pecado, e mata o crente. Agora, quem está mais morto? O libertino que voluntariamente se entregou ao pecado, ou o legalista que se colocou numa situação em que ele provocou a natureza pecaminosa e pecou? Meus irmãos, morto é morto. Seja o legalista guardando todas as suas regrinhas e leis, seja o libertino que está vivendo voluntariamente, buscando o pecado, o fim dos dois é igual: a morte espiritual, romper comunhão com Deus. Verso 6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Veja bem como ele fala: fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Nós não fomos libertados da lei somente para sermos salvos. Nós fomos libertados da lei para servir. Essa é a santificação. Essa é a vida cristã. Então, quando alguém fala que nós fomos libertados da lei para a justificação, mas devemos voltar para a lei, para a santificação, a resposta de Paulo é não, não. Tanto para a justificação quanto para a santificação, nós precisamos do poder do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo vai provocar muitas perguntas, muitas dúvidas. Então, ele faz aqui um argumento que nós falamos numa das aulas passadas, chamado diatribe, onde ele vai levantar uma objeção. Ele levanta a dúvida, ele mostra a dúvida que a outra pessoa vai fazer. Mas ao invés de fazer como Tiago fez lá no capítulo 2, alguém vai dizer, e depois ele xinga essa pessoa,
Nesse texto aqui, Paulo, com muita gentileza, com muita delicadeza, ele se incluiu no grupo que estava fazendo a pergunta. Então, olha só, verso 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. E essa frase, irmãos, no original é que nunca seja. É mais enfática. A resposta de Paulo é mais gentil do que insensato. Mas mesmo assim, nós podemos saber que ele fechou as aspas. E agora ele vai responder. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Agora, uma pergunta, e essa pergunta é muito importante. No versículo 7, Paulo citou uma porção da lei de Moisés: não cobiçarás. E de qual parte veio o mandamento não cobiçarás? Da parte cerimonial? Da parte civil ou da parte moral? Claro, né? Óbvio que veio da parte moral. Então, Paulo está especificamente dizendo que morremos ao relacionamento à parte moral da lei, não cobiçarás? Verso 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. O que está ressuscitando o pecado dentro de nós é a lei. E ele continua, verso 9: Antes eu vivia sem a lei. E em grego, essa frase é bem mais forte, ela é mais enfática. Eu estava vivo antes que a lei viesse. E a pergunta é: em que sentido Paulo estava vivo? Se a lei provoca a morte espiritual, o que nós temos aqui é a vida espiritual. Paulo estava espiritualmente vivo antes de ter recebido a lei. Antes dele aprender sobre a lei. Mas quando a lei veio, não cobiçarás. Qual foi o resultado disso? Continuando. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. A pergunta que é muito importante seria: quando foi na vida de Paulo que ele estava vivo? Antes que ele ouviu a lei. Agora, qual seria o momento na vida de Paulo que ele não tinha ouvido a lei e ele ainda estava vivo? Provavelmente, irmãos, na infância. Nesse texto aqui nós temos apenas duas alternativas. A primeira alternativa está na infância. E a segunda alternativa seria depois que ele foi salvo. Ele tentou voltar para a lei e ele pecou depois de ser salvo. E então ele morreu espiritualmente. Mas quando nós olhamos para Paulo, todos os seus escritos, e nós podemos ver que desde o início ele sempre teve assim muita alergia ao legalismo, exigindo que nenhum dos crentes tem que guardar a lei. É muito mais provável que ele está falando sobre a sua infância. Agora, o que significa dizer que a criança estava viva antes que veio a lei? A ideia aqui é que a criança estava em comunhão com Deus.
A criança estava espiritualmente viva. Agora, os seguidores, aqueles que seguem a teologia de Agostinho, eles dizem que somente ter a natureza pecaminosa dentro de nós, que nós temos recebido de Adão, somente por termos essa natureza pecaminosa, isso já implica na nossa condenação. Isso já implica na nossa condenação. Então a criança, o feto no colo da sua mãe, ela já está espiritualmente morta, condenada. E se morrer, vai para o inferno. Então, por exemplo, aquela criança que nós vimos nesses dias, né, da menina que foi estuprada pelo seu tio, pelo seu avô lá, e fizeram o aborto, né, a justiça determinou fazer o aborto. Aquele feto, por essa teologia, ele já foi para o inferno. Tá? Mas Paulo não compartilha dessa ideia com aqueles que seguem a teologia de Agostinho. Ele admitiu que o pecado estava dentro dele, mas mesmo assim ele estava vivo. O princípio da natureza pecaminosa estava nos membros do corpo dele, mas até que veio a lei, ele estava vivo. Mas quando veio a lei e despertou o pecado, foi naquele momento que ele morreu. Irmãos, eu entendo que esse trecho é uma defesa muito forte da salvação dos nenês e das criancinhas antes que tenham consciência. Até que eles tenham consciência, até que reconheçam o certo e o errado e sabem que estão pecando contra Deus, a criança está viva. Agora, muitas pessoas vão dizer assim, mas eu vi a natureza pecaminosa dentro do meu filho. E eu concordo. E deixa eu dar um exemplo. Dois exemplos, aliás. Vocês já viram aqueles vídeos por exemplo, de gato? Tem dois gatos sentados lá numa escada, alguma coisa, e um gato do lado do outro. E de repente um gato, pá, empurra o outro com a pata para que ele caia. Aqueles que têm também cachorro em casa, quando o cachorro faz algo errado, por exemplo, ele destruiu um sapato, mordeu alguma coisa que não devia ter mordido, e quando o dono chega e dá aquela bronca nele, qual a reação do cachorro? Vocês acham que o cachorro, que a consciência desse cachorro estava pesada? Ele sabia que ele tinha errado? Eu acredito que sim. Ele sabe que ele fez algo errado. Ele sabe que ele cometeu um erro. Mas tem uma coisa. O cachorro não tem conhecimento de Deus. Ele não tem espírito. Ele tem somente alma. Animal, a palavra animal vem da palavra animus, que significa alma em latim. Ele tem vida, mas ele não tem espírito. Ele não tem comunhão com Deus. Para o cachorro, o seu dono é que é Deus. E ele sabe que desobedeceu o seu dono. E do mesmo jeito, as crianças, elas são egoístas. Como aquele gato, eles fazem maldades com outras crianças. Como o cachorro que desobedeceu, a criança sabe que está desobedecendo, mas ela não sabe que está desobedecendo a Deus, ela ainda não entende isso. Aqueles que são pais sabem que os filhos fazem coisas erradas desde pequenos, bem pequenininhos. Ninguém precisa ensinar, mas de repente eles já estão mentindo. Irmãos, em casa, na minha casa, nós pregamos o evangelho desde cedo para os nossos filhos. Mas chega um momento que surge um medo neles. Medo de ir para o inferno. Isso já aconteceu aqui na minha casa.
E é justamente nesse momento, quando a criança tem consciência de ter cometido um pecado contra Deus, o Espírito Santo está mostrando para essa criança que ela é pecadora, que ela feriu a santidade de Deus. Irmãos, as palavras de Jesus Cristo, que quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, você é pecador. Justiça, que você não é justo. Juízo de Deus, você merece a ira de Deus. Eu entendo que é nesse momento que a criança entende que é pecadora e merece a ira de Deus. Eu tenho meu filho, Pedro, de 3 anos, e eu entendo que ele ainda não tem consciência de que ele peca contra Deus. Mas desde já, eu preciso pregar o evangelho para ele. Porque no momento que ele entender que é pecador e merece a ira de Deus, ele saiba qual o caminho para se reconciliar com Deus. Eu preciso mostrar a ele o caminho para a cruz e que é lá que ele vai encontrar a salvação. Meu filho Pedro está vivo, mas no momento que ele entender a lei de Deus, o Espírito Santo abrir os seus olhos e ele entender que ele é pecador, ele vai morrer espiritualmente. E a partir desse momento, ele vai precisar crer em Cristo, em Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador, para que ele possa viver novamente. Por isso, a necessidade de pregarmos o Evangelho. Por isso, a necessidade de pregarmos o Evangelho sempre, sempre. Continuando, irmãos. A Igreja Católica, ela segue os ensinamentos de Agostinho, dizendo que toda criança nasce espiritualmente morta. Mas a Igreja Católica, ela tem um remédio para isso, o batismo, dizendo que o batismo lava da criança o pecado de Adão. Na verdade, isso é uma confusão. Consequentemente, quando o nenê de um católico morre, eles têm a certeza de que é salvo porque ele foi batizado. Mas se você segue os ensinos de Agostinho e a sua teologia, e o pai ou a mãe perde uma criança de 1 aninho, por exemplo, qual o conforto que você pode dar para esse pai, para essa mãe? Lamento dizer que o seu filho, a sua filha, ele tem o pecado de Adão. E agora, seu filho, ele está no inferno. Mas a resposta dos calvinistas é: Deus, na sua soberania, ele não precisa de alguém crer em Jesus Cristo para ser salvo se ela for eleita. Se ela for eleita, ela vai ser salva de qualquer forma. Eu nunca, irmãos, vi esse versículo na Bíblia. Mas eles dizem, provavelmente essa criança foi eleita e ela vai para o céu. Mas nós não temos nenhum versículo para dizer isso. Nós, os batistas, que não cremos na regeneração através do batismo, nós não cremos que o batismo lava os pecados. Qual conforto nós temos para os pais se nós cremos que todos morreram no pecado e todos nasceram espiritualmente mortos e estão sob a ira de Deus? Qual? Eu vejo que não temos nenhuma resposta para essas pessoas. Nenhuma resposta. Outra pergunta que alguém pode dizer também, fazer.
Isso não está assinando o pelagianismo? Porque Pelágio disse que nenhuma criança tem que ser batizada. Aí a gente pode brincar um pouquinho. Ele era bem batista, né? Não, não é isso. A criança, ele diz que a criança deveria ser batizada somente depois de crer. Mas a criança não precisa do batismo para ser salva. Então, nós estamos seguindo a teologia de Pelágio? De jeito nenhum. A resposta é não. Paulo está afirmando claramente que todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa dentro de nós. E que mais cedo ou mais tarde, todos que têm raciocínio vão pecar. Isso é garantido, é certo. Agora, Pelágio nunca disse que nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Ele falou que nós nascemos como Adão, sem nenhuma sequela. A única sequela de Adão em nossas vidas foi o seu mau exemplo. Mas nós não cremos dessa forma. Nós cremos que todos nasceram com uma natureza pecaminosa. E mais cedo ou mais tarde vai pecar e vai morrer. Nós não cremos no pelagianismo. Não seguimos nem Pelágio e nem Agostinho. Nós estamos seguindo um outro caminho. Vamos continuar com o verso 12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Ele está afirmando que não tem nenhuma coisa errada com a lei. A lei é santa, justa e boa. O problema não está com a lei. O problema está conosco. A lei é como tratar um câncer com aspirina. Não tem nenhum problema com aspirina. Mas a aspirina, ela não é suficiente para tratar e curar o câncer. Não existe nenhuma coisa errada com a lei. Mas a lei é uma força de poder exterior. E eu, pecador, preciso de uma força, de um poder interior para controlar o pecado que jaz, que está nos membros do meu corpo. Verso 13. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Qual é o argumento aqui? Imagine que tivesse um inimigo seu, alguém que te odiasse, e você, servindo o Senhor, por exemplo, como missionário ou pastor, e essa pessoa queria derrubar você, destruir a sua vida. E ele não usou uma pessoa perversa ou um criminoso para derrubar você. Este homem, ele conseguiu colocar uma moça da igreja, uma queridinha, aquela moça que todo mundo gosta dentro da igreja, e colocou você, pastor, próximo a ela. Ele te encorajou a conversar com ela. E aconteceu que ele usou essa moça querida para provocar o seu pecado. Que monstro! Que monstro iria usar uma moça querida de dentro da igreja para destruir a vida de um pastor? É isso que Paulo está dizendo que o pecado fez com a lei. Não tem nada errado com a lei. O problema é que o pecado utilizou a lei, que era incapaz de controlar os nossos desejos, para provocar o nosso próprio pecado.
ele utiliza algo bom para nos destruir. Verso 14. E aqui nós vamos encontrar uma dificuldade. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. O verso 14, a pessoa, irmãos, o verso 14, ela tem gerado muitos debates entre os teólogos. A pessoa no verso 14, ela é crente ou ela é descrente? Eu sei que vocês não vão conseguir me responder, mas o que vocês acham? Prestem atenção que a frase está na primeira pessoa. E aí surge outra dúvida. Essa foi a experiência de Paulo no momento de escrever isso? Ou ele está usando o presente na narrativa para relatar de uma forma mais vívida o que aconteceu na vida dele no passado? Eu acho que o capítulo 8 vai resolver esse problema. Agora, deixa eu contar só um pouquinho de história. Em 1592, um jovem pastor chamado Jacó Arminius, ele pregou na primeira igreja reformada da Holanda, lá em Amsterdã, justamente nesse capítulo 7 de Romanos. E ele pregou que essa pessoa certamente não é salva, porque ele não poderia imaginar que uma pessoa salva pudesse ser derrotada pelo pecado. Era impossível para um homem salvo ser derrotado para o pecado. E isso provocou um grande debate, uma briga com os seus colegas reformados, porque eles diziam que nenhum homem sem Cristo poderia desejar as coisas da lei. Então, os arminianos disseram naquela época que não é salvo. E os calvinistas disseram que a pessoa era salva. E agora, mais de 400 anos depois, hoje são os arminianos que dizem que essa pessoa é salva. E os calvinistas dizem que não é salvo. Inverteu. Porque uma pessoa que está vivendo derrotado pelo pecado certamente não pode ser salvo. Então, é uma espada de dois gumes. Mas de todo jeito, não importa, isso não importa. Por quê? Se o descrente tentar viver uma vida moral, orientado pela lei, ele vai cair nessa desgraça. Se o crente tentar viver uma vida cristã através de seguir a lei, ele vai cair na mesma desgraça. E o que Paulo está dizendo aqui para nós é que se você está tentando viver uma vida cristã por uma lista de regras, pela lei de Moisés, o seu futuro é pecado e morte. É ser totalmente derrotado pelo pecado. Crente ou descrente, não importa. Esse é o fim de quem está querendo servir a Deus através de cumprir a lei. Verso 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, a natureza pecaminosa. Verso 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz,
mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Irmãos, nós podemos ver essa guerra em que todos nós estamos. O libertino, ele cede. Satanás oferece uma menina e ele dá graças a Deus e deita-se com ela. O legalista, o moralista, o homem que está querendo viver a vida cristã através de uma lista de regras. Esse homem está numa guerra e não pode dizer que o descrente também não pode sentir essa guerra. Irmãos, vocês já ouviram, com certeza já ouviram, dos Alcoólicos Anônimos. Aquele grupo, ele está cheio de descrentes, cheio de pessoas que estão buscando a liberdade do álcool. É por isso que o primeiro passo naquele programa é: minha vida estava fora de controle e eu estava vivendo de uma forma insana. Eu precisava de Deus, eu precisava de um poder mais alto que eu para poder controlar, para eu poder voltar para a minha sanidade. Esse programa, irmãos, ele começou com um crente. Só que a parte cristã, ela foi amolecida para deixar espaço para mais pessoas poderem participar do programa. Mas os alcoólatras que estão buscando a liberdade, eles desejam fazer o certo no seu interior, no seu homem interior. Irmãos, deixa eu dar um exemplo pessoal. Eu tenho um sério problema de responder de forma errada e provocativa com a minha esposa. E quantas vezes eu não tenho prometido mudar, falar e responder corretamente à minha esposa. E eu prometo isso no início do dia. Mas quando eu vou ter uma conversa com ela, eu acabo cometendo os mesmos erros. E eu falo de forma provocativa ou respondendo asperamente. Quantos crentes, irmãos, estão prometendo deixar a gula, deixar a pornografia, deixar os prazeres que os dominam, deixar a ansiedade dominar? Quantos crentes, irmãos? Nós não podemos dizer que o verdadeiro crente não pode se tornar um escravo do pecado. Quando alguém fala que a pessoa que é escrava do pecado nunca foi salva, eu gostaria de acompanhar essa pessoa pelo menos uma semana, para mostrar para ela que ela também não é salva. A Bíblia fala que todos nós temos um princípio de pecado dentro dos membros dos nossos corpos. E uma lista de regras. A lei de Moisés, ela é incapaz de controlar o pecado. E pior ainda, se o nosso método de discipulado, como fazem muitas igrejas, está querendo colocar a pessoa embaixo da lei moral, nós estamos condenando essa pessoa para a morte. Porque a natureza pecaminosa dentro da pessoa garante que essa pessoa vai cair no pecado. Essa pessoa vai viver uma vida derrotada. Essa pessoa se torna escrava do pecado. E porque, como libertino, quando nós pecamos, nós nos tornamos escravos do pecado.
E esse é o grito de desespero que nós encontramos no verso 24. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E a resposta para esse grito de desespero, ela está no verso 25. Graças a Deus, graças a Deus, é Deus que me libertará, é Deus que vai me libertar do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso ele vai explicar bem no capítulo 8. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Ele está introduzindo aqui que a única pessoa, o único sistema, o único caminho que pode te libertar, que pode me libertar do poder do pecado, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Irmãos, assim nós terminamos Romanos capítulo 7, que é o argumento mais comprido que Paulo usa contra o legalismo. Irmãos, vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, que ela mostra que o único caminho, Senhor, para vivermos, para nos libertarmos do pecado, é através do Senhor Jesus Cristo, através de reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador, que é através do poder do teu Santo Espírito que podemos andar em santidade de vida. Senhor, ajuda-nos a buscarmos o nosso crescimento espiritual, a termos uma vida de cheia do Espírito Santo, que nossa vida possa ser dirigida por Ti. Senhor, obrigado pela vida de Jesus Cristo, que está intercedendo por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos enviou a Ele. Obrigado, Senhor. Nos guarda nesse dia em tudo que fizermos. Abençoa o culto, Senhor, a seguir. Em nome de Jesus Cristo. Amém.